Estive lá semana passada, né? Semana passada. Sim, sábado. Visto ali, acho que é alguma coisa antiga, então, que visto ali. É, foi a última, foi esse outro dia mesmo. Eu estive lá. Sempre tem sido assim, mais pro final do mês que eu vou lá. Ali nessa época, assim, do dia 20 para até 30. Acho que foi sábado, né? Acho que foi Sexta que apareceu. sexta, acho. Acho que foi É, sexta. acho que foi. Ou seja, que a gente tava no carro e eu Acho que foi falei, ó, sexta, nós vamos isso. na Tiabá. Foi sexta. Que apareceu É, bem aqui a agora. Notificação. Aham. E tem sido muito bom poder estar ali com ela também e compartilhar da palavra. Oi. É bastante, cuidado que ela fica muito sozinha, né? Ela fala. Aí ela... Tá, acaba sendo uma bênção. É, daí até eu organizo bem as coisas. Oi, Marcinésia, filho. É, primeiro conversa. Conversa, Pra gastar um né? pouco, É. E geralmente é bem mesmo, bem conversado. Antes e depois. Tia Bá, né? Aí tem um- Ela conversa bastante, conta bastante coisa, né? Aí um período ali, mais ou menos meia hora, que a gente fica assim na palavra, né? É, mas ela tem muita vontade de compartilhar as coisas mesmo, né? E vamos indo, foi bom, sim. Sábado que vem, quero ver se esse não, o outro. Fazer uma viagem para ir lá, mas o Darlan, então para ir lá esse. Mas se eu não for à frente, eu acho que a coisa não sai. Vai ser. Mas agora não quis comprar agora, morre. Claro. Para ver gatos. Na casa dos pais dela. A irmã tá bem, Sarou bem. sim. Carol, agora já estou com tosse novamente, eu acho que está friado. Ah, Já comprei um Nossa, xarope. rinite, meu Deus, Felipe não sai da rinite, meu Deus, eu mal Sara começa aqui. Uma luta. É. Nossa. é uma Tá friado, batalha. mas agora é diferente. Eu vou para a cama e eu durmo bem, entendeu? Não tem Ah, tosse. sim. Preciosos irmãos, boa noite a todos. O tempo tá muito... Estamos aqui na casa do irmão Jason, da irmã Patrícia, do Pedro que está ali, da irmã Esther também que está ali. Agora vamos dar um oi, né? Ali estão os irmãos amados. A irmão Jason, a irmã Patrícia, a irmã Esther lá e o irmão Pedro também. Né? Então é uma bênção estar aqui, viu, irmãos? Né? Uma bênção, né? E aqui está a irmã Nancy e a irmã Cinésia. Estamos juntos mais um pouco, né? Assim que Deus tem nos conduzido, né? Deus tem nos permitido seguir em uma relação, né, com Cristo, com Ele, vamos dizer, nas revelações do Senhor, naquilo que Ele alcança o nosso coração e faz chegar ao nosso ser como uma palavra criadora, né? A palavra do Senhor é uma palavra criadora, ela não tem nenhuma condição de ser menos que isso, né? A palavra do Senhor, ela cria aquilo que de fato ela fala, ela faz-se expressa, né? Quando ela se expressa, não é algo simplesmente teórico, não é algo acadêmico, não é algo teológico. Deus não faz teologia, né? Não faz. Então Ele cria. Quando Ele faz, Ele cria. Quando Ele fala, Ele cria. E ao falar, a criação que acontece, o ato criador da palavra, é milagre num certo sentido, mas ao mesmo tempo é natural e normal para o Senhor, né? E impacta aquilo que não é, né? Aquilo que não existe. Nada existe antes da palavra de Deus expressar. Não tem nada. E aquilo que ela continua em ação, também nada é igual. Nada é igual. Então, essa palavra criadora tem o poder de vida eterna, né? Essa comunhão que é estabelecida entre o Deus que fala
e a pessoa que é alcançada por essa palavra, ela forma um estado conjugal, de uma koinonia conjugal entre aquele que fala que é Deus e aquele que ouve, que é quem Deus quis alcançar, né? Então, esses fenômenos da graça de Deus, então vão sendo revelados conforme Ele mesmo vai dando essa graça de revelação, né? Ao longo dos séculos, a gente vê um testemunho acontecendo da parte de Deus. Sempre apontando, sempre que Ele fala, como a gente falou uma vez assim, compartilhamos juntos, sempre que Deus fala, a fala é escatológica, é em si mesma. Profética aponta para algo, né, alguém, Ele mesmo, e escatológica, cujo fim é Ele. Não tem outro fim. A grandeza disso, quando é visto por alguém, quando Ele é revelado ao coração de alguém, então aí a palavra apocalipse, né, revelação, para uma relação, né? Então, quando o Senhor é revelado ao coração de alguém, né, então a história daquela pessoa, agora nova, em uma ação de Deus, né, na vida dessa pessoa, ele vai perceber que não tem nada igual, nunca houve nada igual, e nunca vai haver, né? Então, são algumas revelações que vão acompanhar a história, quando o Senhor diz assim, não deixe a mente de vocês ser alcançada por qualquer uma ideologia ou ideia que possa conduzir vocês a uma alternativa a Deus em qualquer coisa, qualquer área, qualquer situação, né? Então, começando com Ele mesmo. Aí começa com Ele. Então você tem o que a gente tem chamado nas pesquisas bíblicas, o pessoal chama de, vamos supor, 10 mandamentos, né? Ou a revelação da palavra do Senhor, quando Ele diz assim, não há nada comparado a mim, diz o Senhor, não tem ninguém, eu sou, né? Então, não pense, não imagine, o teu imaginário não deve tomar lugar nenhum na imaginação do Deus, da divindade, do sagrado último, primeiro e último, né? Desde que essa relação se estabeleça por Ele, pela palavra dEle e pela condução dEle. Então tu serás livre. Agora, essa condição é também desenvolvida em todas as áreas da vida. Então, na relação com Ele e na relação com a vida. A gente tem a divisão, assim, dá para ver uma divisão nos chamados 10 mandamentos, né, que na verdade não são os 10 mandamentos, não são mandamentos, né, são palavras. Essas são palavras. E então, uma parte ele dedica à relação da vida. Depois de falar na relação com Ele, ele fala na relação com tudo. Então é claro que essa relação fora de Deus, a próxima fala vai ser a relação familiar, com o pai, com a mãe, com os filhos, né? E aí então depois com o próximo e com tudo na vida, né? E assim o Senhor vai anunciando que é Ele mesmo a relação, né? É Ele mesmo. E quando o Deus Criador e Senhor, de fato, esse Deus impensável, esse Deus inacessível, né? Esse Deus, o Eu Sou, quer dizer, aquele que
ele apresenta as suas ações como aquele que vem em busca do ser humano, né? Parte em busca do ser humano, e vai conduzir esse ser humano a ele, assim, isso está estabelecido nele mesmo, em Cristo, na pessoa prometida, no Messias, no Cristo, né? No Cristo que é a expressão exata do próprio Deus. Então, quando o Senhor vem em Cristo, a gente tem início da obra do Senhor, vamos dizer assim, o início da obra do Senhor, dos sinais, início dos sinais em João 2. Né? João 2, iniciam-se os atos de poder e de graça, da graça de Deus em anunciar algo dele mesmo. Então a gente conhece João 2, o que a gente vê como um casamento, lá na cidade de Caná, na região da Galileia, né? Para pensar sobre essas coisas, irmãos, para ocupar o nosso pensamento dessas coisas que nós vamos falar agora, e vamos pensar juntos, pedimos a Deus que nos abençoe, né? Que nos abençoe, que conduza nossas vidas nessa direção que Ele mesmo quer dar, né? E que a gente não fique, vamos dizer, atrapalhado com qualquer alternativa, mas fixando o Senhor, o nosso coração nele, na sua palavra, né? Nessa questão de Caná da Galileia, a gente começa a falar desse tema hoje, porque ele tem a ver com a ressurreição. Né? Tem a ver com a ressurreição. Tem a ver com a continuidade no último dia que a gente vai viver aqui na Terra. As continuações. Né? E tem a ver com a revelação apocalíptica, né? Aquilo que significa os acontecimentos do último dia e até a chegada no céu. São grandezas reveladas ao povo do Senhor. Então aqui em Caná, a gente tem, na Galileia, o momento de uma exposição que Cristo faz dele mesmo como noivo, como aquele que faz revelar, como diz aqui no versículo 11, 2:11, com este sinal, tudo isso que aconteceu lá naquele casamento, esse sinal é muito mais do que o próprio casamento. Né? O sinal que aconteceu, Jesus deu princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória. Quer dizer, toda a sua dimensão de grandeza estão sendo revelados ali. É claro que quando a gente recebe a glória do Senhor como revelação, nós não conseguimos ver tudo. Ele revela, mas já estamos impactados e começamos a ser envolvidos naquilo ali, que depois, ao longo dos dias e dos tempos, vão ser mais e mais claros, cada vez mais. Porque você já foi chamado para estar naquela condição. E diz aqui que os discípulos de Jesus creram nele. Então nota que o casamento utilizado passou do status de casamento. E foi algo profético, algo glorioso, algo da parte da revelação que apresentou Cristo. Apresentou Cristo de uma tal maneira que as pessoas creram nele, quer dizer, naquilo tudo que estava sendo anunciado, eles entenderam que, pela própria revelação, que estava acontecendo algo extremamente grande, extremo também ali, né? Então nós, os discípulos do Senhor, devem estar sempre sendo preparados
para estar sendo conduzidos na glória do Senhor, na manifestação da sua glória, que é a sua palavra que chega e opera aquilo que precisa ser operado em nós, né? Então isso tudo acontece em Caná, no começo disso. Ele começou, diz aqui, Jesus deu princípio. Então foi o começo da apresentação da sua glória. Nota isso, bem importante. Porque isso vai acontecer uma caminhada tão grande que Jesus apresenta ali, toma o lugar do mestre-sala, né? Então você imagina aquele momento ali, quando Jesus apresenta o vinho novo, que é ele, né? O vinho transformado ali por ele. Ele oferta aquele vinho de dentro das calhas. A água é transformada em vinho por Cristo. Ele entrega aquelas calhas, representam o decânter de Deus, que é a cruz, que é a morte. Dali sai a vida, que é doada aos seus, né? E ofertada em graça de Deus a sua vida, né? Então é apresentado ali na Caná da Galileia o casamento entre ele e os seus, mas acontecendo por causa da morte de Cristo. O sangue que está sendo entregue. O casamento é mais ou menos, deveria ser isso. É a entrega da própria vida um para o outro. É o sangue e o corpo entregues um para o outro, que os dois ficam um só corpo. Eles são um agora, né? Então, Jesus está mostrando que o ato das pessoas se tornarem de Deus passa por esse ato que só Cristo pode fazer, com o seu sangue e com a comunhão estabelecida casamental, vamos dizer assim, conjugal, né? Aquilo ali se torna uma apresentação da celebração disso. Então, quando a gente está junto, nós estamos celebrando isso tudo, esse acontecimento conjugal, esse acontecimento que, ao mesmo tempo, ele passa pela morte de Cristo, pela ressurreição de Cristo, porque ele continua com eles. Ele serve o vinho, eles estão vivos, e eles estão agora nessa relação, e eles vão continuar caminhando com eles dessa forma, né? Então, aquilo, ao mesmo tempo, se torna uma profecia sobre o céu. Porque Jesus disse, há de chegar aquele dia que nós vamos estar juntos, sentados, celebrando. E é o que estava acontecendo naquele casamento também. Eles estavam todos ali juntos, sentados, celebrando. Então era uma festa. Era, ao mesmo tempo, uma revelação sobre o céu, que é assim que vai ser. Jesus no nosso meio, todo mundo sentado juntos lá, e encontramos-nos com ele e com os outros, todo mundo celebrando no céu. Enquanto não chega ao céu, a gente vai celebrando aqui, como a gente está fazendo agora. Né? Então, os nossos encontros, eles são uma continuidade do encontro de Caná, em celebração do que Cristo fez, do sangue vivo que ele é, da oferta que ele deu de si mesmo, da continuidade que está acontecendo como um casamento que a gente tem com Cristo, e do próprio céu, que nós vamos estar juntos lá no céu, daqui a pouco, amanhã, diz a palavra. Né? E isso aqui acaba sendo quando Jesus fala em Mateus, no capítulo 28, quando ele fala em Mateus 28, né? Ele chega assim, lá no capítulo 28, ressuscitado, olha só, ressuscitado, né? Jesus ressuscitado. Ele fala assim, lá no versículo 7, ele vai indicar
ele vai colocar no centro dessa mensagem a Galileia. Quer dizer, ele é o centro, Jesus é o centro, mas para eles saberem o lugar que eles vão se encontrar, não é nem Jerusalém e nem Samaria. Né? Nem Jerusalém nem Samaria. É Galileia. Então ele diz assim: vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. É como vos digo. Ide depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou. Então, note que a ressurreição é algo dinâmico demais. A ressurreição envolve uma caminhada dentro da história, no teor e na grandeza do casamento, que é o primeiro momento do amor, né? A gente lembra de Apocalipse, quando o Senhor diz assim, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Então, ele está revelando aqui o momento do primeiro amor, em que o casamento aconteceu. Né? Então, vocês vão para Galileia, e de novo ele fala no versículo 10. No versículo 10, de novo. Aí já aqui eram os anjos falando, e ali era o próprio Jesus mesmo falando. Né? Vão lá para Galileia. Né, irmãos? Isso tudo lembra quando Jesus disse para a mulher samaritana, não é nem Jerusalém, nem Samaria. É claro que não era nem na Galileia, mas tem o conteúdo sempre da celebração. É claro que é Cristo. A Galileia não tinha nada a ver no sentido local, assim, no sentido geográfico, de estabelecer alguma coisa na Galileia. Né? Tem a ver os sinais que Jesus fez para que eles crescem nele. Então, aquilo que é feito, que foi feito, que a gente até leu, eles creram nele. Nessa continuidade da fé, chegou o momento da ressurreição. E agora? Né? Bom, e agora Jesus vai para o céu, mas nós vamos continuar. Né? Nós vamos andar num período de tempo, né, até chegar no céu, mas com um teor de ressuscitados, que a gente agora está dentro de uma nova condição, né, porque foi ele, Jesus, foi o primeiro a ser ressuscitado, o primogênito dentre os mortos, para que depois dele todos nós. Né? Então, ele é o primeiro, daí nós, então, agora, no corpo de ressurretos também. Aprender a viver num corpo de ressuscitados é algo que deve acontecer dentro do nosso coração. Nós devemos querer no nosso coração que o Senhor nos ensine a viver esse casamento, essa relação, ressuscitados nele. Né? Então, irmãos, aí o Senhor deixou a gente como a celebração, com a ceia, por exemplo. A ceia é uma celebração. Né? É essa celebração. Ao povo do Senhor é dada a bênção de nós, como está em Mateus 26, né? Mateus 26, Jesus diz assim, olha, eu quero que vocês façam isso até aquele dia. Então é dado aos discípulos de Jesus, aqueles que são de Cristo, uma graça de saberem que o encontro nosso, ele alcança o céu, o encontro do jeito que Cristo estabeleceu. Nem Jerusalém, nem Samaria, nem igreja, nem denominação, nem nada disso, nem nada desses aparatos assim. É em nome do Novo Testamento, em nome de Cristo. Então a gente vai entendendo, não por força humana, como aconteceu com a mulher samaritana, como aconteceu aqui com os discípulos, a palavra promove o crer, a fé. Você se estabelece como relacionado conjugalmente. Ao estarmos juntos, nós estamos celebrando o Senhor, que é aquele que nos fez nele.
Esse é o status do encontro dos cristãos, assim, né? Na forma como Jesus estabeleceu, como ele fez acontecer, né? Então, essas coisas, irmãos, quando Mateus 26, Jesus diz aqui, Mateus 26, ele fala assim no versículo 29, desta hora em diante, eu não estarei com vocês, celebrando nada, até aquele dia, né? Então, até aquele dia implica num tempo, né? Só que tempo é algo que já está conquistado pelo Kairos, a estação de Deus. O Senhor diz assim, a outro lugar, o Senhor disse assim, eu admiro que vocês consigam dizer, está chegando o final do inverno. Como vocês sabem isso, né? Mas a gente sabe, é fácil. Então, vocês podem dizer, puxa, depois do inverno, qual que vem? Primavera. Então, como que vocês sabem isso? Né? A turma sabe, todo mundo sabe. E depois? Vem verão. Outono. E aí inverno de novo. Aí primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. E assim vai. Né? Então, o Senhor disse assim, eu fico admirado porque vocês conseguem conhecer isso. Que são coisas assim grandes do mundo, mas vocês conseguiram aprender isso. Agora, a maior de todas as estações, a maior de todas, que essas são passageiras, elas são temporais. Agora, tem a estação eterna, que ele chama na palavra aqui de Kairos. Kairos está acima do tempo. O Kairos veio. O Kairos é chamado de estação de Deus, porque dentro do Kairos, vamos chamar assim, é no Kairos que está a plenitude, o pleroma. Jesus é chamado, irmãos, em Colossenses 1, 19 e 2, 9, de pleroma. Pleroma, né? Muitas vezes, um professor meu dizia, muitos anos atrás, quase 35 anos atrás, ele dizia assim, a maioria dos cristãos cometem erros doutrinários, erros heréticos, constroem heresias, fazem toda essa situação herética que acontece, porque não conhecem Cristo. Não conhecem Cristo. Não sabem quase nada de Cristo. O Cristo das teologias é o Cristo estudado, é o Cristo que os pastores pregam, é o Cristo que os professores de teologia ensinam nos seminários. Mas as pessoas são obedientes a tudo aquilo que não fez Cristo, as pessoas fizeram. Eles obedecem. Né? Não tem por que algo que não entra na cabeça de uma pessoa. Né? Por quê? Que algo que não entra, fica e aí é crido como se fosse. Tem um livro muito interessante que eu tenho falado esses últimos dias, que foi lançado no começo do século passado, que chama A Espiral do Silêncio, de Elizabeth Newman. Ela fez um estudo extremamente profundo sobre o porquê que uma palavra qualquer, alcança uma pessoa, entra na mente da pessoa, estabelece o lugar lá dentro daquela pessoa, e aquela palavra, por mais mentirosa que seja, é crida como verdade. É um estudo muito bom no nosso século XX. Né? Muito bom esse estudo. Ela fez esse estudo para tentar entender por que uma doutrina política, como do Karl Marx, ela fez esse estudo visando isso, como uma doutrina política, como Karl Marx, como Gramsci, Antônio Gramsci, que são pessoas que elaboraram uma tese doutrinária e ideológica tão diabólica como o próprio Karl Marx afirma. Ele chega a dizer nas suas cartas
que ele faz um pacto com o diabo para destruir todas as coisas de Deus. Né? Aí a Elizabeth Newman, ela diz assim, existe um fenômeno na mente das pessoas, que é quando a pessoa acolhe uma determinada palavra, faz entrar aquela palavra no seu coração, ela começa a ouvir, repete 1000 vezes, 2000 vezes, e vai repetindo, né? Aquela palavra vai ficando ali, e aquela pessoa chega ao ponto de ter uma paixão. Desperta os elementos da paixão, fica apaixonada por aquilo, ela se apaixona por aquilo profundamente. A razão não é mais ouvida. A razão das coisas. Você pode dizer, às vezes você vai conversar com uma pessoa e diz assim, por que você fala Lula livre? Por que você fala isso? Porque ele é livre, não fez nada. Você já examinou todos os documentos, todos os autos, todas as ligações? Por que agora a multidão de mais de quase 200 mil pessoas estão fugindo da Venezuela e entrando no Brasil? Por quê? Por causa do ditador Maduro. O nosso presidente fez um pronunciamento agora há pouco, dizendo que as condições de vida na Venezuela são as piores possíveis. Péssimas. Isso é o que ele falou. Mas o pessoal da Venezuela e aqueles que a gente conhece, que moram na Venezuela, eles dizem, o ditador Maduro, né, decretou de um dia para o outro, né, que ninguém tem mais propriedade. Ninguém tem mais propriedade alguma. Decretou de um dia para o outro que agora você tem que ter o cartão do partido do ditador para você poder pôr gasolina semanalmente. Se você não tivesse cartão do partido do ditador, tu não põe mais gasolina. Né? Agora, e esses 200 mil pessoas, eles não querem isso. Eles não querem ser do partido do ditador. Eles não querem... eles estão numa situação desesperada porque perderam casa, perderam carro, perderam tudo. O Estado tomou. O Estado tomou. Agora, nós temos uma amiga que mora, o marido dela é de Cuba. Ela mora aqui, ela foi a primeira pessoa que indicou a Priscila. A indicou, disse assim, Priscila, você poderia ser uma comissária de voo. Né? E ela é casada com um cubano, mora no Brasil. A mãe desse cubano, a gente conhece eles. Ela morava do lado da minha mãe está aqui, ela ali, a gente, né, sempre conversava. Aí eu conheço ele e tal, bem, tal. Aí ela disse assim, veio a mãe dele lá de Cuba, para cá, ficou 3 meses aqui. As fotos que ela tirou do Brasil, sabe qual era? Prato cheio, maçã, supermercado. Ela falava assim, isso é um milagre. Vocês não sabem o que é, né? Tudo vazio. Não sabem o que é. Aí falou assim, mas o problema pode ser o regime cubano. Não. Regime cubano não. Né? Agora, Cuba, Maduro, Venezuela, Bolívia, foram sustentados pelo dinheiro brasileiro, que saiu daqui por 13 anos. Via PT, via Dilma, via Lula, sustentando. Conheço outras pessoas que são fundadores do PT, que foram anualmente, agora há pouco foram para Cuba, fazer o Foro de São Paulo. Foi lá, Foro de São Paulo foi em Cuba, 2 meses atrás. As pessoas iam lá em Angola, usando o manual de terrorismo, de guerrilha urbana do Marighella. Ele está publicado na internet. É só ler. O Marighella, um terrorista
terrível. Então, esse pessoal do PT ia ensinar o pessoal de Angola a matar gente lá em Angola, que não fosse de acordo com o regime. Angola, todos esses países da América Latina que estavam sendo alvo do Foro de São Paulo, né, foram doutrinados, trabalhados nessa dimensão. Aí você pergunta para as pessoas, por que você acha o Lula, né, que é o chefe do Foro de São Paulo, ele é o chefe fundador, ele fundou em 1990, é só ir na internet, 1990, Hotel Danúbio, São Paulo, pode baixar gratuitamente da internet, A Estrela na Janela. Na hora que você lê aquilo, você não acredita que você está lendo um documento desse. Mas nem os petistas conhecem o documento do Foro de São Paulo. Então vai no site do PT e pega o documento chamado Caderno de Teses. Se você lê aquele documento, você não acredita que alguém elaborou um documento desse, né? São documentos assassinos. Aí a Elizabeth Neumann, ela diz assim, por que uma pessoa, diante de tudo que é evidência, ele não mais pensa, ou raciocina, ou busca a razão? Porque a razão está aqui, vamos chamar assim, vamos fazer uma ilustração, né? A razão é aqui, a emoção está aqui, né? Quando a pessoa é regida pela emoção, ele foi tomado, o coração dele, a paixão está nisso, né? Ele não vai ouvir razão mais alguma. Não tem como ouvir. Então, se você chegar para uma pessoa e expor, como eu já expus para muita gente, os documentos, as provas, a elaboração, quer dizer, tudo isso que está disponível, fácil para procurar, para ler, né? A pessoa não ouve. É uma espiral do silêncio. Quer dizer, a pessoa recebe uma inoculação de alguma coisa terrível, mas essa é uma estratégia, gente. Essa é uma estratégia elaborada desde Karl Marx, até antes do Karl Marx. Eles entenderam o mecanismo da mente humana para poder fazer isso. Agora, os cristãos. Por que você conversando com cristãos, e diz assim, igreja não existe, gente? Por que ele acha que tem? Por que ele acha que existe igreja? Exatamente, a espiral do silêncio, a mesma coisa. Eles foram sendo alcançados ao longo de 18 séculos, aí já é um período bem longo, imagina, 18 séculos, né? Karl Marx é 2 séculos. Agora, irmãos, 18 séculos é tempo de ensinar algo que não é. O pessoal vai acolhendo, vai vendo o aparato montado, daqui a pouco não adianta, você pode falar a razão que for, né? Então, é um fenômeno realmente de impacto dentro desse tempo do último dia, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente encontra Mateus 26, que é a celebração dentro do último dia anunciada por Jesus, muita gente imagina isso aqui um ritual. Ele imagina um tipo de Santa Ceia, uma coisa mágica. Tem gente que acredita que tem algum poder a ceia. Ele transforma, né? Enfim, é uma quantidade de coisas. Mas Jesus está apontando para o dia do encontro com ele. Então nós vamos encontrar esse período de tempo entre essa palavrinha aqui no versículo 29, quando ele usa a expressão até aquele dia, significa um tempo, mas o tempo está dentro do Cronos, está dentro do Kairos. Se você identifica primavera, verão, outono e inverno, Jesus que já veio é muito maior que a primavera, verão, outono e inverno, né? Ele é eterno. Ele trouxe uma outra estação. Agora você tem primavera, verão, outono e inverno e Kairos. Né? Só que primavera, verão, outono e inverno passam e vão acabar um dia. Né? Kairos não passa, não acaba. Por isso que Jesus falou que não passará essa geração até que tudo se cumpra.
essa geração que vive agora sobre o Kairós. Não é primavera, verão, outono e inverno, né? Mas eu estou lendo, estava conversando com o Daniel, que ele está lendo um dos maiores teólogos da atualidade, que ele está dizendo que ele não acredita na Bíblia, porque a Bíblia tem um monte de mentira, falando isso, por exemplo, que Jesus está dizendo que não passará essa geração, e a geração já passou, mas a cabeça da pessoa está na primavera, verão, outono e inverno. Ele não está percebendo a grandeza das coisas. E é um teólogo cristão que um monte de doutorados, em reunião com doutores, e todo mundo diz, é verdade, você tem razão. Né? Então, Mas ele não crê na Bíblia, então? Ele crê assim. Então, foi o que o Daniel também perguntou, falou, esse cara não crê na Bíblia, né? Esse cara não crê. Então você chama para a razão da Bíblia, né? Até ele fala, esse teólogo disse também assim, olha, onde já se viu? Jesus está lá em Jerusalém e fala para o pessoal ir para Galileia. Aí o pessoal vai para Galileia. Aí daqui a pouco, Jesus fala para o pessoal voltar para Jerusalém. É uma contradição. Então, a mente da pessoa, ela está num rebaixamento na paixão dos seus estudos, que ele tem na paixão dos seus estudos. Hoje a teologia é assim, você tem que encontrar brechas para questionar a Bíblia. Você sendo crente, você sendo teólogo. Né? Então ele encontrou esse grande doutor da teologia cristã, que ao invés de defender ou anunciar a palavra, pregar, ele está dizendo, gente, aqui a Bíblia está errada. Olha, Jesus está mandando para Galileia, daqui a pouco está mandando para a Judéia, lá para Jerusalém. Né? Então não entende nada, as dimensões das coisas. Quando a revelação está mostrando numa dimensão em que Jesus está lembrando eles do casamento e apontando para o dia do Senhor, e quando ele fala para eles irem para Jerusalém, é para que se cumpra a vinda do Espírito, conforme a profecia. É simples, não tem contradição nenhuma, né? Nenhuma. E nesse período, irmãos, a gente tem que ir lá para o Apocalipse, capítulo 1, 2, 3, depois 4. E também como aquela saída da Maria que foram para Belém, tudo para se cumprir o que estava na Escritura. Então. Porque era de lá que ele ia nascer, né? De lá que ia nascer. E Belém, né? era algo divino, né? Realmente, algo sublime. Nenhum imperador, ele estava pensando assim, tem uma profecia que vai nascer um Messias lá. Eu quero lá em Roma. Né? A outro país lá na periferia do império, nada, ele não sabia nada. Mas quem sabe é o Senhor. Né? Então, irmãos, Apocalipse 1, 2 e 3, a gente tem que ter no coração esse momento do nosso reflexão, do nosso envolvimento assim na palavra. Né? Então você tem aqui no capítulo 1, é tão precioso, porque ele começa dizendo que há a exposição de Cristo, né? Revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é isso, é a revelação de Cristo. Bem no começo já fala isso. Né? Então, Apocalipse, tem gente que pensa em uma quantidade de coisas teológicas, mas Apocalipse é a revelação de Cristo. É ele sendo revelado. Né? E tem um monte de coisa acontecendo. Então ele está dizendo isso mesmo. Olha, no versículo 1, Cristo está o centro da revelação e uma quantidade de coisas vão acontecer e eu quero que vocês saibam disso. Então nota que o movimento nosso dentro da história, meus irmãos, o movimento nosso dentro da história vamos dizer assim, nós somos alcançados por Cristo dessa forma para mostrar que é importante sabermos certos acontecimentos. Temos que saber. O mundo sofre com esses acontecimentos como nós também sofremos. Nós e o mundo estamos sofrendo com essas situações que estão acontecendo. Tudo acontece. Agora, se nós não estivermos focados
na exata pessoa de Cristo e na forma como Cristo nos ensina a estar, nós não vamos entender nada, porque a quantidade de acontecimentos é muito grande. As elaborações de alternativas e tudo é muito grande. Nós vamos acabar caindo nessa rede que a Newman falou. Alguma coisa estranha vai pegar a mente dos cristãos. Não é para pegar, mas vai pegar, como pegou. E tem pego, né? Tem pego. A quantidade de cristãos. No capítulo 1, existe uma voz de uma pessoa que falou com João. É definido por João mesmo. Lá no capítulo 4, daqui a pouco a gente chega lá, como a primeira voz que falou comigo, ele diz assim. A primeira voz... ele está chegando no céu, João está chegando no céu. E quando ele chega no céu assim, quando ele está chegando no céu, ele vê a porta aberta do céu. O Senhor mostrou para ele que para nós a porta do céu está aberta. A porta do céu está aberta para nós, o povo santo de Deus. A porta do céu está aberta e nós temos que ver isso, pelo relato, pela revelação. E quando João, diante da porta do céu aberta, ele olha assim, ele ouve uma voz a falar com ele. E aquela voz que fala com ele, ele diz assim, essa é a primeira voz que falou comigo. Essa é a primeira voz que falou comigo. E a primeira voz que falou com João é Jesus. Né? Aqui, ele está impactado com essa voz. Lá no capítulo 1 mostra que quando ele ouviu, ele caiu como morto. Né? Mas também o Senhor tocou nele e disse, João, não temas, né? Sou eu. E aí João vamos dizer, revigorado por Jesus, porque o Senhor quer mostrar as coisas dentro desse último dia. E as primeiras coisas que o Senhor vai mostrar é uma carta a todo o seu povo. Todos nós, meus amados irmãos, que somos corpo de Cristo. Todos que são corpo de Cristo. Por isso, 7 cartas. Né? 7 cartas na Bíblia. Na Bíblia. Não se deixe nunca levar pela ideia de 7 cartas, no sentido numeral. Né? Nada em Apocalipse é literal. Ele tem uma referência a algo naquilo. 1000, por exemplo, 1000 anos não é literal. Né? 144.000 não é 12, 24, 3 anos e meio. Tudo isso tem que entender a linguagem apocalíptica, tem que entender o contexto apocalíptico na forma como ele está sendo falada para você entender a mensagem. Senão você fica atrás de 7 cartas. Né? Você fica atrás de encontrar que Jesus só mandou 7 cartas mesmo, né, para aquelas comunidades ali. Então não tem sentido nenhum nós estarmos lendo isso aqui, porque era só para aquelas comunidades lá que foi mandada. Mas 7 significa em Apocalipse o todo, o completo, o perfeito. Aquilo que significa que Jesus está querendo dizer que é o todo. Todos os cristãos deveriam receber essa mensagem, porque no último dia, irmãos, a situação do corpo de Cristo está descrita no capítulo 2 e 3. 2 e 3. Né? Que é terrível. É terrível. Quase todos os cristãos vão estar fora do caminho de Cristo. Essa é uma exposição, isso aqui já é revelação. Isso já é revelação. A maioria dos cristãos estão fora do caminho de Cristo. Não é que eles não são mais cristãos, eles estão fora do caminho de Cristo. Eles foram alcançados pela espiral do silêncio, isso muito antes da Nilma. Né? Muito antes, mas ela só estudou um fenômeno que muito tempo atrás, lá no Éden, já aconteceu. Quando o diabo fez a exposição de uma ideologia e o ser humano ouviu e caiu. Achou que era certo, que era verdade. Né? Então, aqui Jesus está dizendo, no último dia, é uma situação muito difícil para o corpo do Senhor.
Porque vão estar uma grande parte comprometido com o mundo, né? Então, quando o João teve essa visão, e aí todos os momentos, o Senhor diz assim, se arrependam, cristãos, se arrependam, deixem aquilo que não é, né? Se você segue um tipo de igreja, deixe isso. Se você segue um tipo de denominação, deixe isso. Isso são cálices montados, servidos pela grande prostituta, conforme Apocalipse 18, para as pessoas terem aquela comunhão ali, e é tão terrível porque o próprio diabo que faz esse cálice ser servido, né? E faz um trabalho estelionatário terrível, porque ele utiliza as nomenclaturas e semântica bíblica em tudo que está montado. É difícil. Outro dia perguntava numa classe assim, quantas crianças gostam da mentira? Levante a mão. Irmãos, nenhuma criança levantou a mão, né? Agora, em geral, a gente observa que muitas crianças mentem. Muitos adolescentes mentem. Muitos jovens mentem. Muitos adultos mentem. Mas se você perguntar direto, se você quer a mentira na tua vida, ele diz, não quero. Mas ele mente. É algo esquisito demais, né? Muito estranho. Está acostumado. Aquelas coisas. Acostumou. Acho que nem é mentira. Está tudo certo. É um negócio estranho. Mas é a espiral do silêncio, vai acomodando. Então, irmãos, Jesus está sempre chamando as pessoas, aos cristãos, capítulo 2 e 3, antes de tudo, assim, do Senhor mostrar mais coisas, ele fala, os meus filhos precisam se arrepender nesse último dia. E arrepender significa deixar aquilo que não é para ficar naquilo que é. É uma mudança, é um ato, né? Existe um ato real de vida. Bom, então foi feito isso no capítulo 2 e 3. E no 4, que a gente estava falando, lá no versículo 4:1, Apocalipse 4:1. Depois, então, termina o 3:22, lá atrás desse 4:1, tem o 3:22. O 3:22, ele termina assim, ó, as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos chamados. Aos chamados. Eu não vi até hoje nenhuma Bíblia, a não ser a nossa, que nós estamos traduzindo, né, na versão ATA, ela vai traduzir o termo corretamente. Aqui é o termo ajeitado conforme a teologia, né, conforme o academicismo teológico crístico. Não é essa a expressão, eclesia, né? Significa favorecer o sistema. Mas o Espírito está querendo falar aos chamados. Aos chamados. Bom, terminando assim, diz aqui o texto assim, depois destas coisas, então nota que é imediato, né? Logo que o Senhor falou da situação do corpo de Cristo, logo então olhei e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi. Irmãos, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, olha que maravilha, sobe aqui, né? E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Estas coisas, todas que estão em ebulição dentro do povo do caminho, agora eu quero te mostrar, mas sobe aqui. Então, irmãos, a revelação do Senhor, ela somente acontece em espírito e em verdade. Você tem que sair, deixar o ambiente estabelecido pelos critérios humanos, pelas ideologias, pelas teologias, ou seja lá o que for, e estar em espírito. Isso é o sobe aqui, né? Não é você estar dentro desses lugares, não vai adiantar. Você tem que se arrepender.
Você tem que voltar, ouvir o Espírito. Acabou de falar isso. Ouça o que o Espírito diz aos chamados. Ouviu? Então agora, João, é assim, ó. Agora eu vou levar essas pessoas a essa relação espiritual que no fim é real. É a relação real. Né? Quando nós nos tornamos em tal comunhão que a gente faz acontecer esse tipo de contato entre o céu e nós, entre nós e o céu, está acontecendo, mas porque o Senhor nos leva a essa condição, né? Mas, em geral, na grande parte, quando os cristãos observam essas questões da grandeza das revelações, eles criam imaginários diversos e malucos, um mais maluco que o outro, né? Mas diz aqui no versículo 2, irmãos, olha só, imediatamente eu me achei como? Em espírito. João 4, irmãos, João 4. Né? Jesus falou assim, você só vai conhecer as grandezas de Deus em espírito, não adianta. O Senhor, na sua palavra, então, já falamos aqui, para muita gente pode ser um livro, para muita gente é Bíblia, para muita gente, para algumas pessoas, muito poucas, é a palavra de Deus que está chegando ao coração. Né? E para aquele pessoal lá nas ruas daquela cidade que a gente trabalhou muitos anos à noite, é papel para fumar maconha. Né? A gente dava a Bíblia para o pessoal, eles cortavam, fumavam, em uma semana acabava com a Bíblia. Pastor, tem mais Bíblia? Oh, puxa vida, você quer entregar a Bíblia para alguém? Não, é para mim, mas puxa vida, o que aconteceu com a tua Bíblia? Fumei a Bíblia inteira, pastor. Fumei a Bíblia. Que barbaridade. Então, irmãos, é assim que faz, desde fumar em cima do papel da Bíblia, até achar que é Bíblia só, e transformar em teologia, e em dissecação teológica, são atos, de fato, satânicos, né? Terríveis. Mas é em espírito. A palavra de Deus sempre conduz você à condição da palavra. Então, né, irmãos? Vamos aqui. Sobe aqui, tal. E eu me achei em espírito. E eis, estava no céu, armado no céu, um trono. Irmãos, um trono. O Senhor revelou ao seu povo de que quem de fato dirige toda a história é o Senhor. É Ele que dirige. Havia alguém no trono, diz aqui, e alguém sentado. Então, a história toda não está acontecendo as coisas assim aleatoriamente, irmãos, do jeito que o diabo gosta, como dizem aí. Não é assim. É dado a nós saber. Não é que Deus está querendo aquelas coisas malditas ali, mas há um Senhor, há um soberano, há uma majestade, há alguém extremamente sublime que escapa à nossa condição sequer de imaginar como ele é. Porque quando João olhou, a única maneira que ele teve de descrever o que ele estava vendo, ele sabia que tinha alguém lá no trono. Mas esse alguém não é descrito como uma pessoa no sentido do que ele via. É claro que é uma pessoa. Mas a sublimidade, a majestade é tamanha que ele começa a descrever aquela pessoa assim no versículo 3. É semelhante no aspecto, é semelhante à pedra de jaspe, ao sardônio, ao redor do trono, há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Eu não consigo, é algo sublime, é inacessível, é algo grandioso, é algo que meus olhos e meu imaginário não alcançam. Né? E então, o Senhor certa vez disse assim, não tem como você imaginar a minha pessoa. O Deus Criador do universo, o Deus eterno, o Pai, o Deus Pai. Né? E o Senhor Jesus está à sua direita, diz a palavra. Quer dizer, o que é isso, né? Ele está fazendo e realizando a mesma ideia do Pai. Ele anda em conexão absoluta e igual, em vontade, em igualdade, em tudo com o Pai. O Espírito é a mesma coisa.
há uma comunhão. Entende? Então, só que esse momento de revelação que Jesus mostrou para João, Jesus mostrou a João o seu Pai, cujas fisionomias não são possíveis ser vistas. O que foi visto, ele só pode comparar com coisas da imaginação, que é muito além da imaginação. Eu nunca vi um negócio desse, eu tenho que contar de algum jeito. E aí ele começou a contar, parece umas pedras, parece um brilho, parece um arco-íris, parece uma esmeralda. Aquele arco-íris é uma coisa tão... Opa! É algo tão sublime, algo tão grandioso. E no meio do trono, ainda no versículo 5, diz que começam a surgir relâmpagos, né? Do trono. Saem relâmpagos, como é isso? Né? Vozes e trovões. Então, irmãos, agora, o Senhor mostra para nós, temos um coração de celebração, porque Ele de fato está no controle, Ele está no domínio, Ele está no poder, Ele tem toda a majestade, né? E nós somos chamados a olhar para Ele, para estarmos juntos com Ele, porque a partir de agora, irmãos, a partir de Cristo em nós, a partir de Cristo na operação que Ele fez em toda a história, desde antes da fundação do mundo, meus irmãos, a operação foi tão sublime. Ele separou a sua maneira de revelar a sua palavra, vamos chamar assim de as 12 tribos de Israel foram chamadas pelo Senhor para conduzir a palavra do Senhor. A importância disso tudo é a palavra do Senhor. E logo mais à frente ele vai dizer que dessas 12 tribos tem os que de fato foram fiéis nisso. Os que foram realmente iguais em fidelidade, em obediência, em cumprir o propósito da palavra. Aí depois Jesus chamou os 12 apóstolos. Diz a própria palavra que nós, o povo chamado, estamos fundamentados sobre os apóstolos e profetas, né? A palavra de Deus. Esses 12 apóstolos foram chamados e eles são, tanto as 12 tribos, quanto os apóstolos, eles são a expressão, vamos dizer, do corpo de Cristo. Então, todo o corpo de Cristo, de fato corpo, de fato salvos, estão envolvidos vamos dizer assim, nessa figura dos 12 apóstolos, dos 12 tribos. Estão nisso. É como se nós estivéssemos, e é verdade, nós estamos nisso. Nós estamos envolvidos nisso. Começou neles e continua em nós. Em fidelidade igual, não temos nada no nosso coração a não ser o Senhor. Nós queremos o Senhor Jesus, cujo Pai é o glorioso Deus Pai, cuja direção sobre nós agora estamos imersos no Espírito. E agora Jesus diz assim: João, eu vou revelar a vocês, eu quero revelar a você, e que você revele e mostre a minha palavra para todos os meus, de fato, isso lá no céu. E aí acontece o versículo 4. O versículo 4 é isso. O versículo 4 de Apocalipse 4 diz assim, olha, irmãos, olha bem, ao redor do trono há também 24 tronos. 24 tronos. E assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Irmãos, isso é uma coisa lindíssima. 12 e 12 são 24? Realmente são. E neles, os 12 representantes das 12 tribos do Israel antigo, dizendo aqui estão todos os salvos, que de fato foram justificados pela fé, por isso vestem branco. Eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e aqui foram fiéis, por isso eles reinam comigo
junto comigo. Isso é o trono do Senhor com o povo de Deus reinando junto com ele enquanto kairos, quer dizer, enquanto cronos, enquanto tempo, né? Reinando junto. E os apóstolos, quer dizer, todos nós do Novo Testamento, o povo santo em Cristo, o povo gerado pela palavra de Deus no Novo Testamento em Cristo, ao redor do trono, vestindo brancos e com coroas na cabeça, isto é, nós fomos lavados e justificados e perdoados pelo sangue de Cristo e reinamos com Cristo nesse período do tempo. Há de chegar um dia, daqui mesmo em Apocalipse diz, que eles vão tirar as coroas e entregar aos pés do Senhor. Porque aí não precisa, o ministério terminou do tempo, dentro do tempo. Quando terminar esse tempo, quando se consumar os séculos, aí nós vamos estar lá na glória e as coroas serão entregues. Essa ministração vai acabar. Mas agora é a hora dessa ministração, de continuarmos a ministrando, e essa coroa e essa roupa branca significa também o ofício sacerdotal que a gente exerce, que esses 24, que são todos os salvos de todos os tempos, que ministraram em fidelidade ao Senhor. Estão representados ali nós. O Senhor quis mostrar a João isso, que o Senhor nos tem do lado dele no seu trono. Diz Efésios isso, nós estamos assentados junto com ele no trono, né? Então o Senhor quis visualmente dar essa visão a João de que o nosso lugar é junto do Senhor no trono. Há uma comunhão tão grande, e aqui se cumpre João 17 plenamente. É aquela comunhão de coinonia única que ele está revelando que há. O Senhor ouviu Jesus orar, João 17, e fez isso, porque a oração ela não é temporal, ela é infinita, ela é fora do tempo, ela é uma intercessão que começa antes da fundação do mundo e vai para outra eternidade, né? Bom, irmãos, acho que temos que pensar sobre essas coisas, né? Temos que pensar e celebrar. Então, é um chamado. Às vezes estão assim, a gente continua. Isso que estamos fazendo, estamos juntos celebrando e queremos muito ser fiéis ao Senhor. Nada que não vai ocupar a nossa cabeça. Em qualquer área, qualquer tipo de coisa, né? Vamos estar firmes no Senhor e vamos celebrar, né, irmão Jason? Vamos celebrar. Todos os irmãos que estão em tantos lugares também podem, junto conosco, celebrar, né? Nós estamos aqui pensando, recebendo da mesa do Senhor, do corpo do Senhor, a sua palavra, né? A sua palavra que opera as ações de Cristo e nos faz ser como Ele fala, né? E agora nós vamos celebrar, irmãos. Agora é a hora da celebração, juntos assim, né? Estamos exercendo essa função profética, sacerdotal, reinante, junto com o Senhor, conforme a sua palavra, né? Obrigado, irmão. E foi assim que o Senhor, em Mateus 26, ele falou com os seus, né? Ele falou isso, ele falou, vocês agora... ele pegou o pão, que nós já falamos algumas vezes, que é ele e nós, né? E que então, repartido, mas um só. Ele pegou o pão, orou com eles, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei. Isto é o meu corpo. Então, realmente somos o corpo do Senhor. Ele fez o que fez por nós e é isso que vamos celebrar como Ele ensinou. Querido Senhor, nós estamos aqui, em espírito, Senhor,
conduzidos pela Tua Palavra até os santíssimos lugares que o Senhor só pode nos levar, e nos tens formado, nos tens construído em Ti aquele vaso de bênção, Senhor. E nós celebramos de forma tão simples, mas também tão pura e verdadeira, da forma exata como o Senhor nos tem ensinado, essa celebração desse casamento contigo, dessa relação conjugal, dessa graciosa operação do Senhor em nós. Assim nós fizemos, sabendo que o teu corpo realmente foi o doador da nossa própria vida. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Jesus pegou o cálice e falou também que o sangue dele é a vida que nós vamos ter por causa desse testamento executado nele, né? Porque ele é, de fato, o testamento de Deus, né? Então, ali ele se entregou e doou de si mesmo por nós. E o sangue é aquele sublime ato da glória de Deus que perdoa pecados, que redime, que forma filhos de Deus. E Jesus disse, olha, vocês vão ficar celebrando até aquele dia. E esse dia chegará quando nós, lá no céu, vamos estar bebendo vinho novo, né, que é Cristo, no reino de meu Pai. Então, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, todos nós, aqui na casa do Teu servo, nas casas dos Teus filhos, em cada lugar, nós estamos celebrando como o Senhor nos ensinou, nos revelou e nos formou. E nos alegramos no Senhor. Te agradecemos, Senhor querido, por nos conduzir assim. Fortaleça cada um dos Teus filhos. Senhor, são tantos, Teu povo, um único povo em toda a terra, Senhor. Dê da Tua graça, da Tua libertação, da Tua revelação ao coração dos Teus filhos, para que Te conheçam unicamente a Ti só, Senhor. E a nós queremos muito seguir nesse modo de vida que contempla o Teu trono da graça, que contempla a soberania, a majestade do Senhor, que interpretamos tudo na vida, sabendo de fato quem é a razão de todas as coisas, que é o Senhor. Então, Senhor, eis-nos aqui diante de Ti. Nós estamos juntos orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, tá bem. Lá vem o Pedro, meus irmãos. Lá vem o Pedro. Né? Pedro, obrigado. Muito bem. Lá vai ele. Né? E assim nós vamos despedindo, né, irmãos? Que Deus abençoe todos os amados. Olha lá, Pedro, fala um tchau aí, ó. Maravilha. Tchau. A irmã Sinésia, um tchau. A irmã Nancy também. Agora ali, os irmãos queridos, o irmão Jason, dando um tchau. A irmã Esther, a irmã Patrícia. E o Pedro de novo. Né, irmão? Então, assim, nós estamos seguindo. Vamos nós no caminho do Senhor. Deus guarde todos os amados. Eu consigo ver alguns nomes, mas quero que também Deus abençoe alguns que eu não consigo ver os nomes, né? Às vezes eu falo uns nomes aqui e no fim, outros que apareceram, eu não falo nada. Mas Deus abençoe todos, né? Deus guarde vocês. Vamos seguindo em Cristo, irmãos queridos. Quarta manhã, se Deus permitir, estarei lá junto com os irmãos em Campinas, né? Lá com os amados. Tá lá? Não, vai saber só. E na quinta-feira eu vou lá no André. Sexta, sábado. Espere aí, Samira, vovô vai chegar. Né? E, então, a Nancy fez uma ursa. E sabe qual é o nome da ursa? Mira. Ursa Mira. Maravilha. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus, vamos ficando firmes.